Olá, bom dia. Vamos continuar com a interação gênica e hoje nós vamos ver um assunto relativamente fácil de assimilação, que é a herança quantitativa ou poligênica. Significa dizer o quê? É que o fenótipo, aqui um dos pesquisadores suecos, Herman Nilsson Ellen, na década de 90, ele verificou uma variedade na coloração dos grãos de milho, de sementes, de uma forma geral. E ele determinou, naquele período, fazendo esses cruzamentos, ele determinou a relação, do princípio da herança das características quantitativas. Significa dizer o que, gente? Se você olhar para você, olhe para mim, olhe para você diante do espelho, você vai ver que no seu corpo você vai apresentar variações do fenótipo relacionado à cor. Se não vejamos, a sua pele, a sua face, se você olhar o seu braço, se você olhar o seu cabelo, enfim, regionalmente nós vamos ter uma variação neste fenótipo. E assim ele verificou em todos os organismos que ele desenvolveu esse estudo. E ficou determinado que existe, lá quando nós começamos o estudo sobre interação, nós vimos que interação gênica era aquela análise que você faria ou fazia ou faz, diante de um fenótipo, ou seja, do resultado de um fenótipo, para que você possa compreender ou ter como resposta daquela característica quantos genes estão envolvidos, correto? Então, gente, desde o monohibridismo até o polihibridismo, que no caso aqui, na poligenia, ou seja, nós vamos ver a interferência de vários genes. Por exemplo, o olho da Drosophila melanogaster, daquela mosca, mais de 100 genes estão envolvidos na determinação da coloração daquele olho. E quantos estão, por exemplo, na nossa pele, no nosso cabelo? E tudo isso tudo isso tem uma resposta quando nós estudamos herança quantitativa, ou seja, nós vamos ver quantos genes foram se somando. Esse termo quantitativo é que ele exerce um efeito cumulativo. Então, vários genes se somam para determinar um determinado fenótipo, ou para manifestar, para construir um determinado fenótipo. Então, vamos ver aqui com calma. Na espécie humana, por exemplo, você vê que nós temos pessoas altas, pessoas médias e pessoas baixinhas. O que determina isso? Exatamente aqui o autor vai tentar nos dizer, através dos seus relatos, trabalho científico, que este fenótipo altura, esta variação fenotípica com relação à altura, ela é produzida em função de uma interação cumulativa de genes, no momento da fecundação. Então, isso é o que nós vamos ver aqui como herança quantitativa ou herança poligênica, ok? Eu chamo a atenção dos colegas que esta herança, por exemplo, com relação à altura, à cor, ela tem assim ela sofre, vamos dizer assim, influência do meio. Então o meio pode interferir. É aquilo que eu sempre disse para vocês. Uma criança que nasce aqui no Nordeste, neste calorão, nesta temperatura, enfim, se este bebê que tem uma informação genética padrão para aquela coloração e ele for levado, por exemplo, para a Suíça, o meio vai certamente alterar, entre aspas, vai fazer com que aquele fenótipo possa sofrer uma determinada alteração fenotípica. Então, esta herança cumulativa, ela está, digamos assim, propensa a ser influenciada pelo meio, ou seja, o meio pode
entre aspas, alterar este caráter ou esta manifestação fenotípica. Gente, pessoas e esta herança quantitativa está intimamente relacionada, gente. Veja na questão da dominância e da recessividade. Nós sabemos que o fator ele é representado por um par de alelos, que ele pode vir ser manifestado no caráter dominante, azão, azão, por exemplo, bezão, bezão, ou no caráter híbrido, azão, azim, bezão, bezim, ou no caráter recessivo, azim, azim, bezim, bezim, certo? E eles direcionaram a letra maiúscula, que representa a dominância, para dar correspondência ao alelo efetivo, aquele alelo que vai, digamos, se somar, ou que vai se cumular, tá? Para construir um determinado fenótipo. Isso é muito importante. Veja, pessoas com maior número de alelo para a altura, se o alelo dominante está intimamente relacionado na construção do fenótipo à altura, se eu tiver, por exemplo, o maior número de alelos que determina a altura, no caso o azão, ou a letra maiúscula, por exemplo, azão, azão, bezão, bezão, eu tenho 4 letras maiúsculas. Então esse indivíduo, ele vai se somar, azão mais azão, mais bezão. Pega esse raciocínio comigo. Então, quanto maior o número de alelo que está relacionado com aquele fenótipo, maior será a sua correspondência fenotípica. Certamente, ao contrário, quanto menor o número dele, não vai corresponder ao que ele determina do ponto de vista fenotípico. Vamos trocar aqui em miúdos. Pessoas com maior número de alelo para a altura são mais altas que os que apresentam menor número de alelos. Tá? Guarde essa informação. Este sueco, Hermann Nilsson Hellen, ele estabeleceu o princípio da herança das características estudando os grãos das sementes. Ele diz o seguinte, lá na geração parental, se você pega sementes puras que apresentavam a cor vermelho escuro, tá? Vermelho escuro, cruzou com sementes puras, brancas, ele obteve na F1 sementes com cor mais clara do que o vermelho lá da geração parental. Ou seja, ela saiu do vermelho escuro e veio para o vermelho claro. Gravem esta informação. A F2, quando ele retrocruzou F1 vezes F1, ele produziu 5 fenótipos. Lembra lá do dihibridismo, gente? Lembra lá do dihibridismo, quando nós temos 2 genes, tá? Quando nós retrocruzamos, apareceu 5 fenótipos. Apareceu sementes vermelhas escuras, sementes verde média, sementes vermelha média, sementes vermelha clara e sementes brancas. Apareceram esses 5 fenótipos. Gente, esta variação está intimamente relacionada à quantidade de alelos responsáveis pela pigmentação, pela produção do pigmento da cor vermelha. Ok? Então, quanto maior o número de alelo que vai produzir o pigmento, a melanina vermelha, o pigmento vermelho, então significa dizer que esta planta ou este grão tem o maior número de alelo. Então aqui nós estamos na escala decrescente. Então vermelho escuro seria, em tese, o azão, azão, bezão, bezão. O vermelho médio teria, em vez de 4, teria 3, seria, por exemplo, azão, azão, bezão, bezim, tá? O vermelho, simplesmente vermelho, em vez de 3, 2, então seria azão, azão, bezim, bezim, ou azim, azim, bezão, bezão, ou azão, azim, bezão, bezim, não importa. O importante é que ele teria que ter 2 alelos dominantes para aquela cor fenotípica.
O vermelho claro, só um alelo, não vamos confundir genes com alelo. Gene é o gene, que ele é manifestado, o fenótipo, pelos seus dois alelos, que pode ser tudo recessivo, tudo dominante ou híbrido. E o branco, gente, é aquele que não apresenta nenhum. Então seria 4, 3, 2, 1, 0, tá certo? 4, Azão, Azão, Bzão, Bzão. Aqui poderia ser ó, Azão, Azão, Bzão, Bzinho, ou Azão, Azão, Bzinho, Bzão, ou Azão, Azinho, Bzão, Bzão, não importa. O importante é que ele teria que ter 3. E aqui 2, e aqui 1, ó. E aqui nenhum, tá? Isso é o que representa, gente, a quantidade de alelos envolvidos, correto? Cada fenótipo, repito, ele é responsável, aliás, ele é fruto, ele é a expressão, ele é a evidência daquilo que aconteceu do ponto de vista combinatório, que nós chamamos de interação. No momento da interação, essas combinações acontecem, tá? Porque eles se segregam independentemente, eles se separam sem que nenhum dependa do outro, é segregação independente, literalmente, e pode eventualmente acontecer esta variedade de combinações que refletem, que evidenciam um fenótipo. Vermelho escuro, 4 alelo correspondente. Vermelho médio, 3. Vermelho simplesmente, 2. Vermelho claro, 1 e branco, nenhum. Tá? Gente, agora vamos aqui partir para a prática, tá? Lembrando lá da segunda lei de Mendel, de hibridismo, que ele cruzou sementes puras, vermelha escura, então na geração parental. Então seria Azão, Azão, Bzão, Bzão, com sementes puras brancas, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Tirando o genótipo, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Cruzando a F1, nós teríamos o que? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Isso daqui 100%, gente, vermelho claro, tá? Um vermelho mais claro do que o da geração parental, que era vermelho escuro. Veja que aqui nós temos só dois alelos, um do gene Azão e um do gene Bzão, tá? Um do gene A e um do gene B, um alelo Azão e um alelo Bzão. Que eles dois manifestam a coloração vermelha, porém em menor, digamos assim, evidência, tonalidade, do que quando ele vem em 4. Quando você pega a matemática, 4 é maior do que 2. É uma regra justa. Quando ele autofecundou para obter F2, que ele fez F1 vezes F1, entra, se você fizer o quadro de Punnett, gente, que você já sabe cós salteado, quando você retira aqui os gametas, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Quando você autofecunda, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Quando você faz esse cruzamento, que vocês já sabem, eu não vou fazer para nós não perdermos tempo, você vai encontrar uma proporção fenotípica na seguinte relação: 1 para 4, para 6, para 4, para 1, certo? E a genotípica, 1,16 avos, 4,16, 6,16, 4,16, 1,16. Quando vocês cruzarem, só exemplificando, Azão, Azão, Bzão, Bzão.
1/4 ou 1/16, perdão, 1/16 vermelho escuro. Escuro. Veja que ainda agora aqui eu mostrei para vocês que o vermelho escuro é aquele que apresenta 4 alelo dominante, tá? Então vejam que é cumulativo, é soma, é quantidade, por isso herança quantitativa. E vamos encontrar, por exemplo, o vermelho médio, que aqui apresenta 4, o vermelho médio 3, então ele apresenta na proporção 4/16. O vermelho, tá, que apresenta 2, que apresenta 2 alelos correspondente à pigmentação vermelha, é o que apresenta em maior proporção fenotípica, 6/16, tá? E o vermelho claro na proporção de 4/16 e o branco na proporção de 1/16. Ou seja, esse daqui apresenta 4, esse 3, esse daqui 2 e esse daqui 4, 3, 2, 1 e esse daqui nenhum, tá? Nenhum que? O alelo que produz a pigmentação para a coloração vermelha, tá? É por isso, gente, que é esta variação de tonalidade. Então, este fenótipo, recordando lá a interação gênica, o conceito, seria a análise das proporções desses fenótipos que serão, digamos, o suficiente para nos mostrar quantos genes estão envolvidos na sua construção. Então aqui, 2 genes, cada um com seus alelos dominantes e assim sucessivamente. Existe uma regrinha que diz que para a gente determinar o número de alelo, o número de fenótipo, o número do fenótipo corresponde ao número do alelo mais 1, tá? Por exemplo, gente, nesse cruzamento bem aqui, que eu peguei sementes puras vermelhas com sementes puras brancas, tá? Eu quero saber quantos fenótipos. Eu já sei que é 5 fenótipos. Vermelho escuro, vermelho médio, vermelho claro e branco. Apresenta 5 fenótipos. Então você vai pegar o número de alelo envolvido, se eu tenho 2 genes, o gene A e o gene B, o A ele apresenta os seus 2 alelos, como o B também. Então, gente, aqui eu tenho 4 alelos, então o número de alelo, tá, que seria 4, mais 1, que é igual a 5 fenótipos. Essa regra, ela é geral dentro da herança quantitativa. Se eu quero saber o número de fenótipos, eu pego o número de alelo. Por exemplo, se eu tiver Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão, Dzão, Dzão, eu tenho 4 genes. 4 vezes 2, que cada gene é 2 alelos, então seria 8. Então é o número de alelo 8 mais 1, que daria 9 fenótipos. E assim sucessivamente. Agora, se eu tenho um número de fenótipos, exemplo, se eu tenho aqui, que é 4 alelos, e eu quero saber o número de fenótipo, o número de alelo, eu pego o fenótipo menos 1. Então, o número de alelo é o fenótipo menos 1. Se aqui é 5, menos 1 vai ser igual a 4. Então, eu sei que estão envolvidos neste fenótipo 4 alelos. É apenas uma regrinha simples, que isso é importante que a gente tome conhecimento, ok? Encerramos aqui a nossa aula sobre herança quantitativa. Revejam, vão lá no livrinho, correto? Eu vou já emitir umas questõezinhas para a gente discutir na nossa chamada de vídeo, tá bom? Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, até a próxima.